Senado Federal não converte MP 927 em lei. Quer saber o que isso significa? Então fique comigo até o final do vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva, comente, curte e compartilhe. Assim você me ajuda a crescer no YouTube e levar informação sobre o direito do trabalho para o Brasil inteiro. Vamos lá. A partir de hoje, as empresas que não utilizaram os benefícios da medida provisória 927, que estabeleceu medidas de estímulo para a garantia do emprego e da renda, não podem utilizar mais. Porque o Senado Federal não converteu, não votou as alterações feitas pela Câmara dos Deputados e não converteu a medida provisória 927 em lei. Uma medida provisória tem um período de validade. Enquanto ela tem esse período de validade, até ser convertida em lei, os seus efeitos são válidos no meio jurídico. Passado esse prazo, ela perde a eficiência, ela perde a eficácia. Nós chamamos no direito de caducidade. E foi o que aconteceu. Então, a partir de hoje, as empresas não mais poderão utilizar as flexibilizações estabelecidas pela medida provisória 927. Então, qual que é a aplicação prática disso? Vamos lá. Não pode mais antecipar feriados não religiosos. Uma das flexibilizações da MP 927 foi a possibilidade de se antecipar feriados não religiosos. Não pode mais, porque não existe previsão legal em nenhum outro sistema jurídico, em nenhuma outra legislação. Então, com a perda da eficácia da 927, essa possibilidade não pode mais. Não é possível também, patrão e empregado, negociarem a antecipação de períodos futuros de férias, porque também não existe esta previsão em nenhuma legislação brasileira, só era previsto na 927. Com relação às férias, tem outras implicações. Por exemplo, a 927 estabeleceu que patrão e empregado poderiam negociar a antecipação de férias ou o pagamento das férias já vencidas e um terço dessas férias, que deve ser pago antes do empregado sair de férias, gozar o seu período de descanso, esse um terço de férias poderia ser pago junto com o 13º salário no final do ano. Não pode mais também. Agora, esse pagamento deve ser feito antes e o empregador precisa pré-avisar o funcionário que ele vai sair de férias com 30 dias. Voltou à regra normal. A mesma coisa com férias coletivas. Tinha flexibilização de que férias coletivas poderia ser pactuado entre empregado e empregador, agora voltou ao normal. Qual que é o normal? Para uma empresa conceder férias coletivas a seus empregados, ela precisa, primeiro, avisar o órgão de classe, representante daquela categoria específica de empregados que vão ter as férias coletivas concedidas, e também avisar o Ministério da Economia. Antes não precisava disso, agora precisa. Um outro ponto, a MP 927 ela previa a possibilidade de parcelamento do recolhimento do FGTS de algumas competências. Não pode mais, a empresa que não utilizou isso até ontem, domingo, não pode mais utilizar hoje. Banco de horas. O banco de horas, durante a vigência da MP 927, a compensação ela poderia ser feita até 18 meses após o fim do estado de calamidade. Não pode mais, volta à regra normal. Tem que ser paga dentro de 6 meses. Teletrabalho ou home office, para aqueles que gostarem mais. Pela MP 927, essa flexibilização, esse acordo poderia ser feito entre patrão e empregado de um ato unilateral do empregador, sem necessidade, inclusive, de registro na CTPS. E agora, volta à regra normal. Tem que ser um acordo, tem que ter um contrato escrito. Além disso, deve ser inscrito, deve ser anotado na carteira de trabalho que aquele empregado está trabalhando em regime de teletrabalho. As implicações jurídicas dessas alterações para aqueles contratos que já foram assinados e que têm os atos jurídicos perfeitos, ou seja, que os feriados já foram antecipados, que as férias já foram antecipadas, que o empregado está em teletrabalho, os atos jurídicos perfeitos não sofrem alteração nenhuma. A grande questão é, quem não assinou não tem mais base jurídica para poder fazer qualquer alteração nesse sentido. Hoje, a partir de hoje, qualquer alteração nessas hipóteses precisa se socorrer da CLT, que é um pouco mais rígida e inflexível com relação aos direitos do trabalho. Porém, existe uma luz no final do túnel. O próprio Senado Federal ele pode editar um decreto legislativo para estender a eficácia desses contratos.
o executivo não pode mais. Quando uma MP ela perde a eficácia, ele não pode propor uma nova medida provisória tratando da mesma matéria durante um período. Mas o Senado Federal ele pode editar um decreto legislativo. E segundo informações, a presidência do Senado já disse que esse decreto vai ser editado dentro de um prazo de 60 dias. A grande questão é, o contrato assinado e o direito ainda não foi utilizado. Como é que fica? Existem dois entendimentos. Um entende que como ele já está assinado, que eu também concordo, todos os direitos definidos nesse contrato já assinado podem ser utilizados perfeitamente. Há uma outra corrente que entende que não. Eu assinei, mas a MP perdeu eficácia e eu não utilizei, eu não dispus daquele direito, eu não posso mais utilizar. Porém, pela segurança jurídica, os contratos perfeitamente assinados até a data de ontem, eu entendo que podem ser utilizados sim dentro da validade que ele foi perfeitamente determinado. Agora, a partir de hoje, as empresas que não assinaram, que não utilizaram, não pode mais antecipar férias, antecipar feriados não religiosos, utilizar o banco de horas para ser pago daqui a 18 meses, teletrabalho sem anotação na carteira de trabalho, férias coletivas sem comunicação aos órgãos importantes, ministeriais e sindicatos de classe, não pode mais. Felizmente, o nosso Congresso Nacional fez perder a eficácia de uma medida que estava realmente impulsionando e mantendo os empregos e a renda. Mantendo o emprego e a renda. Porém, agora nós temos aqui no socorrer da CLT e acordos com sindicatos de categoria de classe, o acordo coletivo, porque o acordado ainda prevalece sobre o legislado segundo a reforma trabalhista. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, comente e até a próxima. Tchau!